Olá, tudo bem? Como vai você? Estamos juntos aqui mais uma vez, nesse encontro da série que estamos procurando buscar a relevância da nossa vida aqui no nosso refúgio. Nós já tivemos 3 encontros, esse é o 4º encontro nesse mês, quando estamos buscando propósito, série propósito. E nós já buscamos responder algumas questões que todos nós, filosoficamente, precisamos conhecer a resposta. De onde eu vim? Quem eu sou? Por que eu estou aqui? E para onde eu vou? Hoje, o assunto que nós vamos conversar é a respeito do prazer. Nós já vimos semana passada a respeito do sofrimento, anteriormente vimos a respeito da utilidade, nós fomos criados com um propósito para sermos úteis de alguma forma, e estudamos a respeito da criação ou evolução. Será que nós surgimos por acaso ou nós estamos aqui com um propósito vindos da mão de um Criador? Antes de abrirmos a palavra de Deus, antes de conversarmos um pouquinho a respeito desse assunto importante, interessante, convido você a fazer uma oração comigo. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tudo que tem feito por nós e por todas as bênçãos que nós recebemos. Pedimos que nesse momento esteja conosco, nos dando sabedoria, Teu Espírito e entendimento para compreendermos a Tua vontade e a Tua palavra. Colocamos tudo em Tuas mãos e pedimos que esteja conosco, onde quer que estejamos, assistindo a esta transmissão. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, eu mencionei alguma coisa na semana passada. Nós falamos a respeito do sofrimento. E esse mundo é cheio de sofrimento e dor. Todos nós passamos por sofrimento, de uma maneira ou de outra. E muitas vezes, para atingir o prazer, a alegria, a felicidade, é preciso passar pelo sofrimento antes. Então não é fácil. Uma mãe, ela, para ter o prazer de ter aquele bebê no colo, olhar nos olhos dele e sentir: esse é meu filho, minha filha. Essa alegria antes, ela é precedida pelo sofrimento e pela dor. Isso já estava previsto no texto bíblico, né? Deus já disse que isso aconteceria. Então, nós temos dor e sofrimento nesse mundo antes, muitas vezes durante e depois de momentos alegres, felizes. Felicidade plena e prazer completo, constante, não existe, infelizmente. E o ser humano tem busca. Mas eu vejo que há 2 tipos de pessoas no mundo, basicamente, quando falamos de dor e sofrimento, de prazer e alegria. Há aquele grupo de pessoas que constantemente estão buscando evitar a dor. Então tudo que elas fazem é motivado pela busca de evitar dor, sofrimento, tristeza, né, e coisas negativas. Então, por exemplo, são pessoas que não correm risco. São pessoas que não vão fazer algo que haja uma porcentagem, uma margem de chance de dar errado. E são pessoas que conquistam pouco na vida, ou que não vão muito longe, ficam sonhando, mas não realizam sonho nenhum, porque o medo as impede de prosseguir e de fazer com que as coisas aconteçam. Então, por exemplo, se há um risco grande de acontecer um acidente nessa situação e eu perder a vida, essas pessoas jamais vão fazer aquilo. E elas não entendem como outras pessoas podem ter prazer enquanto estão arriscando a vida. Então, são pessoas que não vão andar de moto, jamais vão pular de paraquedas, fazer um skydive, aquele bungee jump, não vão fazer nada disso. E não entende como que tem pessoas que têm prazer em fazer aquilo enquanto estão arriscando a vida. A adrenalina está envolvida ali. Então, é a pessoa que economiza porque fica com medo de ter falta de alguma coisa, né? O dinheiro não ser suficiente depois para alguma coisa. Não estão economizando pensando em adquirir algo grande, não, elas estão evitando o problema. Pessoas que eu conheço que têm, não sei se é o seu caso, a despensa da casa está sempre cheia, sempre cheio. Não é para mostrar que é fartura, que tem. Estão tentando evitar uma dor, um sofrimento, um problema. São aquelas pessoas que, quando o filho vem e diz assim:
papai, eu quero subir naquela árvore. E ela diz assim, não, você não pode subir porque você pode cair, quebrar o braço, a perna, você pode bater a cabeça, vai ser doloroso para você, você vai sofrer muito. E eu não quero te ver sofrendo. Bom, pode ter verdade nisso que ela está dizendo, mas no fundo, o que está por trás disso é o sofrimento dela que ela quer evitar. Se esse menino cair dessa árvore, eu vou ter que levar no hospital. Eu vou ter que gastar tempo cuidando. Né? Vai ter que enfaixar o braço, vai ter que engessar, vou ter gastos, depois vou ter que ficar cuidando. E realmente isso é verdade, é um risco que isso pode acontecer e vai tomar, né, muito tempo do pai e da mãe cuidando daquela criança numa situação como essa. Então, para evitar esse sofrimento, essa dor, esse problema, esse desgaste que ela vai ter, ela impede a outra pessoa de arriscar, de ter liberdade de fazer o que ela quer. Então, pessoas que estão o tempo todo evitando a dor e o sofrimento. E aí essas pessoas não vivem a vida plenamente, porque o que acontece? Né? Os amigos estão indo fazer um passeio no final de semana para uma caverna, para a mata, subir uma montanha. Mas ela sabe que naquela mata, naquela floresta, tem cobras, e ela tem medo de cobra. Ela não vai ver aquela cachoeira, ela não vai tomar banho naquela linda cachoeira, ela não vai experimentar passar momentos agradáveis com os amigos no meio da natureza. Então o medo de sofrer de algo negativo, que pode acontecer, e há uma pequena porcentagem de chance de que aconteça, faz com que essa pessoa não viva. Não viva. Ela evita o sofrimento. Já tem um outro grupo de pessoas que são aqueles que vivem pelo prazer. E eu disse semana passada, eu me incluo nesse grupo. São pessoas que tudo que elas fazem motivadas pelo prazer. Fazem porque aquilo dá prazer, traz alegria. Elas gostam daquilo. E elas não estão preocupadas, muitas vezes, com os riscos. Não é o meu caso. Eu já amadureci, já envelheci o suficiente para entender os riscos. Mas elas vão fazendo as coisas para poder realmente atingir aquilo que as satisfaz, que são os desejos próprios, seus sonhos, suas vontades, suas necessidades, e elas estão dispostas a tudo para ter aquele prazer. E arriscam bastante. E algumas pessoas são bem-sucedidas ao se arriscar nos seus negócios, nos seus projetos e planos, e acabam atingindo grandes coisas, porque elas não têm medo de arriscar. Porque o prazer, né, o pote de ouro no fim do arco-íris, vale tudo. E aí elas vão em frente. Mas muitas vezes passando por cima dos outros, pelos sentimentos e vontades dos outros, ofendendo, agredindo, sem dó nem piedade. São pessoas que têm o seu foco muito bem estabelecido e elas vão em frente e nada nem ninguém pode impedir elas. Porque aquilo vai dar um prazer tão grande que elas precisam, querem e têm que satisfazer esse desejo. Então, são pessoas que realmente estão buscando sempre o prazer, sempre o prazer. E há nomes para isso, né? Semana passada eu estava falando daquelas pessoas que têm prazer no sofrimento, delas mesmas, né? Então, esses são os masoquistas. E há pessoas que têm prazer no sofrimento dos outros. Esse é o sádico. Então, tem o sadomasoquista, que é pior ainda, né? Que quer ver o outro sofrendo e não se importa de sofrer também. E dá até argumento para ver o outro sofrendo. Porque eu sofro, eu gosto, por que o outro não vai gostar também de sofrer? Isso é uma coisa difícil de entender. Mas há as pessoas que são hedonistas. E aí que eu quero chegar. O hedonismo é um conceito criado 400 a 500 anos antes de Cristo, na Grécia. Quem estabeleceu essa filosofia, essa ideia, foi um aluno de Sócrates, Ariótipo de Cirene. Ele que veio com o conceito, a ideia do hedonismo. E o hedonismo é o prazer a todo custo, o prazer acima de tudo. A dor, sofrimento no mundo que precisa ser evitado, mas a busca do ser humano é satisfazer os seus desejos, suas vontades e ter prazer. E tudo é válido. Um estupro, né, roubar, causar mal a outras pessoas,
Não importa o que seja necessário fazer para que tenha prazer. O hedonista, ele vai buscar o prazer a todo custo, o tempo todo. E há um sentido na questão de ter prazer naquilo que se faz. Mas o hedonismo é o extremo máximo disso. Eu vi uma frase uma vez e eu concordei 200%. Diz o seguinte: ou você faz o que você ama, ou você aprende a amar o que você faz. E não é sempre na vida que a gente tem o privilégio de fazer o que ama. E esse é o ideal. A melhor coisa é eu amo isso, eu vou fazer. E aí dizem, né, se você conseguir transformar o seu hobby no seu ganha-pão, no seu trabalho, aí você não vai trabalhar nunca mais na vida. Você vai se divertir pelo resto da vida, porque você vai estar fazendo como trabalho ou ganha-pão aquilo que você mais ama fazer, que é o seu hobby. E isso modifica na vida das pessoas certas coisas, que, por exemplo, os atletas que amam os esportes, e a gente pensa, né, ganha bem para se divertir. Fulano ganha milhões para jogar bola. Não é assim. Porque deixa de ser hobby, deixa de ser um prazer, deixa de ser um esporte, uma diversão, para ser uma profissão que exige tempo, dedicação, esforço, trabalho, limita a vida da pessoa. E aí você pode fazer uma pesquisa, e você pode ver as pesquisas, os estudos que foram feitos com ex-jogadores de futebol, futebol americano, basquete, beisebol, qualquer esporte, atletismo, ciclistas, né? Qualquer um grande esportista, atleta que atingiu medalhas de ouro, prata, bronze numa Olimpíada, que ganhou, né, grandes prêmios e muito dinheiro, o dia que ele aposenta, para a maioria deles, e quando eu digo maioria, 90% ou mais, foi o último dia que ele praticou aquele esporte na vida. Ele não quer nunca mais. Porque aquilo está associado, não com prazer, mas com dor e sofrimento. Então, o hedonismo é o extremo máximo disso, de levar tudo ao prazer. Eu preciso do prazer, eu preciso me satisfazer, o meu desejo, a minha vontade. E a gente vê a raiz disso, né? Onde se encontra? Lúcifer, no céu, foi um anjo que descobriu o prazer não em servir a Deus, estar na sua presença, mas em satisfazer o seu desejo, a sua vontade, o seu sonho. E aí surgiram palavras que não existiam antes. O egoísmo, a vaidade, o orgulho. E isso foi levado dentro do coração dele ao extremo. Então, o pai do hedonismo realmente foi o pai do pecado, do mal, o pai da mentira, o inimigo de Deus. E então veja, o hedonismo era algo que chocava até mesmo as pessoas da época que viram o surgimento dele, e por isso, algum tempo depois, Epicúrio criou epicurismo, que era um outro filósofo que usou o hedonismo como base da sua ideia também hedonista, mas o epicurismo define da seguinte maneira o prazer. O ser humano foi criado para ter prazer. E nós devemos buscar o prazer, mas não em detrimento do prazer das outras pessoas, ou que cause sofrimento e dor em outras pessoas. Tem que ser algo positivo, tem que ser algo construtivo, que vai fazer bem para mim, vai me dar prazer, mas não prejudique ninguém. No fundo é a mesma coisa, com um pouco de moral, com um pouco de equilíbrio no hedonismo. Mas o hedonismo é algo que a gente vê ainda hoje na vida de muitas pessoas. Porque a sociedade em que nós vivemos, ela é uma sociedade em grande parte hedonista. O consumismo é um tipo de hedonismo. Busca incessante pelo prazer, o prazer de ter, de possuir, não de ser, mas de ter. E eu preciso fazer isso, eu preciso atingir aquilo, eu preciso ter essa posição, esse nome. E a palavra de Deus já previa que isso iria acontecer. Na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta, segunda epístola de Paulo a Timóteo, né, diz o seguinte, no capítulo 3, nos versos 1 a 4. Ele dá uma lista das características das pessoas que estariam vivendo nos últimos dias, ou seja, como eu creio, nos tempos de hoje. Segundo Timóteo 3,
1 a 4 diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Começou com aquilo que eu disse, com o egoísmo. Avarentos, ou seja, é dinheiro que eu quero. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. O hedonista, ele tem essa característica, sem domínio de si. É a pessoa que abre uma caixa de bombons e não fica feliz enquanto não vê o último na boca dela. Ela come tudo de uma vez, né? Pega um pote de sorvete e ela vai até achar o fundo. Sem domínio de si. Cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Ou seja, a pessoa não suporta o tédio, né? A contemplação, a meditação. Ela fica enfatuada ou enfadonha com qualquer coisa que, né, leve mais tempo do que ela deseja dar para aquilo. E aí vem essa última frase. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Um epicurista ou um hedonista tem mais desejo de satisfazer sua vontade, os seus desejos, ter prazer, do que ser amigo de Deus e fazer a vontade de Deus. E aí eu já li esse texto recentemente, que diz aqui o seguinte: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Tem forma de piedade, mas nega o poder. Parece ser uma pessoa cristã, parece ser uma pessoa boa, mas no fundo ela é tudo isso, ela é um hedonista. Uma pessoa que quer simplesmente satisfazer os seus desejos e ter prazer. E isso é algo que nós lutamos nessa vida, no tempo recente, porque nós temos uma vida muito fácil. O mundo moderno, a tecnologia, tudo que o homem conquistou foi para facilitar a nossa vida. E essa facilidade nos deu uma vida muito fácil. Estava conversando com a minha esposa ontem e ela disse isso, ela olhou para os nossos meninos e ela disse: olha a vida que eles têm, olha quantos brinquedos eles têm, olha a facilidade, a tranquilidade, a segurança. Esses meninos precisam ir para a África para entender o que é a vida. Porque eles acham que a realidade da vida é isso aqui que eles têm. E não é. Para a grande maioria das pessoas, não é. E nos causa, né, o hedonismo, porque sempre quer um brinquedo novo, sempre quer uma coisa nova e nada satisfaz. E aí é o problema. Porque quem entra no túnel do hedonismo é um túnel sem fim. Sempre vai buscar mais e mais e nada satisfaz. Nunca chega lá. Nunca chega lá. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter discernimento e sabedoria para sair disso. E aí a minha esposa falou, né, as pessoas estão discutindo certas coisas e a gente ouve cada conversa nas igrejas, né, discutindo música, discutindo roupa. E aí ela disse algo muito profundo, ela disse: estão discutindo a roupa porque tem roupa para vestir e porque tem opções no guarda-roupa. Porque a maioria das pessoas nesse mundo, em muitos países, não tem essa discussão, não tem essa preocupação, porque não tem. Né? Estão discutindo a música porque tem gente talentosa, tem instrumentos, estão tocando, estão cantando, né? Porque tem condições, tem recursos, mas a maioria das pessoas não está preocupada com isso. A preocupação da maioria das pessoas é básica. Então o conforto na vida das pessoas trouxe essa situação que nós estamos perdendo tempo com bobagens, quando o mais importante, que são crianças passando fome, passa despercebido. A gente não se preocupa com isso. Nos preocupa com as verdadeiras necessidades do coração humano, aquilo que as pessoas estão passando, e estamos preocupados com detalhes, porque o conforto nos deu essa falsa sensação de que o mundo é uma coisa que ele não é, que o mundo não tem sofrimento. Estamos aqui para ter prazer, em uma busca desenfreada pelo prazer. O que mais diz a palavra de Deus? No Salmo 119, no verso 47, o salmista diz aqui o seguinte: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. O prazer do cristão, ele está nos mandamentos de Deus.
ele está em fazer a vontade de Deus, ele está em se relacionar com Deus e com o próximo, que essa é a base da lei. Perguntaram para Jesus, e no Velho Testamento já dizia, qual é, né, a raiz da lei? Qual o significado, o sentido básico da lei? E Jesus disse, resumiu, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É um relacionamento, é o amor. E o cristão verdadeiro, ele é transformado pelo Espírito Santo. Ele é transformado por Deus, de dentro para fora. E ele começa a mudar os seus prazeres. Aquilo que ele gostava, ele já não gosta mais. E aquilo que ele não gostava e não amava, ele passa a amar e a gostar. Então é uma coisa incrível essa transformação que acontece na vida do cristão. E eu já senti algumas mudanças assim. Eu contei para alguns amigos que, no começo desse ano, eu resolvi comer 2 refeições apenas ao dia, e uma delas era só frutas, uma salada de frutas. Depois de 2 meses fazendo isso, meu paladar mudou. E coisas que eu gostava, que não eram tão boas para a minha saúde, que eu devia evitar, perderam o sabor, mudou o sabor. Coisas que eu não vivia sem. Eu comia aquilo e parecia papelão. Parecia que eu estava comendo papel. E eu falei, por que eu vou comer isso se não me dá prazer? Não me dá prazer nenhum. Então, o prazer, ele é muito importante na nossa vida. E fomos feitos para ter prazer. E Deus colocou 6 sentidos no nosso corpo, 5, né, sensoriais, e eu falo um 6º, que é espiritual. É essa conexão com o próximo e com Deus. Esses sentidos, eles têm que estar bem sensíveis, mas eles muitas vezes estão intoxicados por aquilo que a gente consome. Então, o que eu vejo me dá prazer, mas o que eu estou vendo que está me dando prazer? O que eu ouço me dá prazer, mas o que eu estou ouvindo que me dá prazer? O que eu como, o que eu bebo, o que eu degusto, o que eu toco, né, o que eu abraço, o que eu sinto através do tato, né, o odor, mas o sentido espiritual, a conexão com Deus e com o próximo, tão profunda muitas vezes, como que ela está sendo alimentada? Nós ou fazemos o que amamos ou aprendemos a amar o que fazemos. Eu já tive que fazer isso na minha vida, eu já tive trabalhos que eu não gostava, que eu não amava, mas eu me obriguei a aprender a amar aquilo que eu estava fazendo para não ficar louco. Porque é isso que acontece, se você fica fazendo a vida inteira algo que você odeia, detesta, você não ama fazer, você vai enlouquecer. Então eu aprendi a amar fazer certas coisas que eu não gostava e achei coisas boas naquilo. Com os sentidos e com tudo isso é a mesma coisa. Tem coisas que nós gostamos muito, mas nós temos que aprender a rejeitar, a tirar esse gosto. A abstinência, fazer um jejum e substituir por algo que nós a princípio não gostamos, mas nós aprendemos a gostar se nós repetimos e insistimos. Aí o nosso paladar muda, o nosso gosto muda, a nossa maneira de enxergar aquilo muda e nós passamos a ter prazer em coisas que nós não tínhamos prazer. Não é natural para nós ter relacionamento com Deus no mundo de pecado, nascendo pecadores. Nós precisamos desenvolver o gosto pelo relacionamento com Deus, pela leitura da Bíblia, pela oração. E nós só vamos conseguir isso se nós repetirmos e fizermos todos os dias. Assim como eu fiz com a salada de fruta, né? A salada de frutas por 2 meses que mudou meu paladar. E muda, os nossos gostos mudam. Aquilo que eu gostava eu já não gosto mais, aquilo que eu amava eu já não amo mais, aquilo que eu não gostava, que eu não amava, agora eu amo, agora eu gosto. E agora eu tenho prazer nessas coisas. Mas eu preciso tomar a decisão de insistir, de repetir. Minha esposa aprendeu com a irmã dela, que é uma nutricionista, uma doutora em nutrição, que para uma criança aprender a gostar de um alimento que ela não gosta, ela precisa repetir pelo menos 14 vezes. Se repetir 14 vezes, o paladar muda, a recepção no cérebro do sabor vai mudar e ela vai passar a gostar daquilo. Mas é preciso insistir. Engraçado que antes da gente ter as crianças, a minha esposa fez isso em casa. Ela me dava certos alimentos ali que eu comia mesmo sem gostar. E eu até brincava, eu dizia, eu vou comer isso aqui antes, porque é remédio, faz bem. Depois eu vou almoçar. Depois de um tempo, eu me lembro que um dia ela trouxe uma dessas coisas que eu não gostava, ela serviu, eu comi, eu gostei, estava bom e eu pedi para repetir, queria mais. E ela não acreditou.
E ela disse, não, você está brincando comigo. Eu falei, não, tá gostoso, eu gostei, eu quero, me dá mais. E aí eu brinquei com ela, disse, olha, eu acho que já repetimos isso aqui, esse processo, mais de 14 vezes. E por isso que agora eu estou gostando disso que eu não gostava. Como que está o seu prazer? Onde você busca prazer? Pense no seu tempo que você gasta o seu tempo. O que você faz para agradar a si mesmo, para te fazer feliz? Está de acordo com a vontade de Deus? Você tem buscado prazer naquilo que Deus se agrada? E como diz aqui o salmista, seu prazer está na lei de Deus, a qual você ama, ou seja, a vontade dele, o desejo dele para você, para a sua vida. Como que eu posso fazer isso? Peça a Deus, ore, peça para ele transformar seu coração, peça para ele fazer de você uma nova criatura, né, e tirar o coração de pedra e colocar o coração de Jesus no lugar, para eu amar como Jesus, sentir como Jesus, pensar como Jesus, desejar como Jesus. Às vezes a gente precisa refocar a nossa vida, né? Mudar o foco e entender o que realmente nos dá prazer. E eu gosto de contar essa história porque ela me faz pensar. Um homem muito rico chegou para o pastor da igreja e disse assim, pastor, não tem nada que você ou qualquer pessoa possa dizer ou fazer para mudar a minha ideia. Eu só estou comunicando que eu estou deixando a igreja. Eu queria que meu nome fosse retirado, né, do livro dos membros da igreja. E eu não quero ser incomodado a respeito disso, só estou comunicando. O pastor falou, tudo bem. E aquele homem ficou surpreso porque achou, né, que seria o trabalho, a função do pastor, convencê-lo do contrário. Falou, não, não tem problema nenhum, ninguém vai te incomodar, eu só te peço para fazer uma coisa, se você fizer essa uma coisa, aí você está livre, ninguém vai te incomodar. Falou, tá bom, o que eu tenho que fazer? É simples, eu tenho que fazer uma visita. Do outro lado da cidade, eu queria que você fosse comigo agora. Falou, tá bom. Passaram no mercado, quando chegaram no mercado, esse homem muito rico, estava com o pastor, ele fez uma cesta de alimentos, comprou tudo que precisava ali para uma pessoa, e na hora de pagar no caixa, os dois estavam juntos, o pastor fez assim, colocou a mão no bolso, como, cadê minha carteira? E o homem rico não teve problema nenhum em tirar o cartão dele e falar, não, tá aqui, eu pago. Foram até a periferia da cidade, um bairro pobre, onde havia uma senhora idosa, viúva, morava sozinha. Entraram, deram a cesta de alimentos. Ela ficou muito feliz. Muito, muito, muito feliz. E quando ela agradeceu o pastor por aquilo, ele disse, não agradeça a mim, agradeça a ele. Foi ele que comprou essa cesta de alimentos para você. A senhora foi dar um abraço no homem e não cansava de repetir, muito obrigado, eu precisava muito. Obrigado pela sua consideração, e foi elogiando e dizendo. Aquele homem ficou sem jeito, mas naquele momento a endorfina deve ter ido lá em cima. Ele sentiu um prazer muito grande em ser o causador, em ser o culpado da felicidade de alguém, em suprir a necessidade de alguém. E o interessante foi quando eles saíram daquela casa, ele disse para o pastor, não diga nada, não precisa dizer nada, eu já entendi. Foram embora, no final de semana seguinte ele estava na igreja. E não deixou a igreja, não deixou a fé, porque o foco dele mudou. Porque ele entendeu que aquilo que ele buscava, o dinheiro, o sucesso, satisfazer as suas necessidades, os seus prazeres pessoais, não era felicidade de verdade. A verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer está em servir e ver o outro feliz. E por isso que Deus é tão feliz. Por isso que ele é completo. Porque ele é amor. E o amor doa, ele dá, ele faz. É como uma mãe com um filho doente que passa a noite do lado da cama, se sacrificando para ver o filho bem. É aquela mãe, aquele pai que trabalha duro para ver o filho se formando. E o dia que o filho recebe, a filha recebe o diploma, a felicidade maior é do pai e da mãe, por pensar, eu causei essa felicidade, essa realização. É ver o dia do casamento da filha, do filho, né, e vê-los felizes. É ver as conquistas dos outros, que você ajudou, que você apoiou, que você fez. E Deus, ele é completo e feliz porque ele está constantemente fazendo isso, nos abençoando. E ele quer que nós sejamos como ele. Então Deus diz para nós, sede santos porque eu sou santo. Tenha a minha presença na tua vida,
Seja como eu. Seja perfeito como eu sou, perfeito no amor. Ame com essa perfeição minha, ou seja, abnegado, com empatia. Coloque-se no lugar dos outros e dê a eles e faça por eles aquilo que você gostaria que fizesse por você. E você vai sentir o que é o prazer de verdade nessa vida. Aí você vai ser um hedonista diferente, né? Você vai sentir prazer naquilo que me dá prazer. E eu criei você para sentir esse prazer. Que Deus abençoe você. Que você continue na busca do prazer. Que você tente satisfazer os seus desejos, mas que os seus desejos sejam transformados pelo Espírito de Deus, pela vontade dele, pelo desejo maior dele, pela lei dele, pela palavra dele. Porque aí, toda vez que você buscar prazer, vai ser real e verdadeiro, de acordo com a vontade de Deus. Você vai estar feliz e satisfazendo os desejos mais profundos do seu coração, porque Jesus transformou a sua vida e os desejos que você tem são os melhores. Vamos orar. Senhor Deus, abençoe cada um que participou hoje, que esteve aqui pensando e refletindo um pouquinho a respeito da sua vida e dos prazeres que nós temos e buscamos. Colocamos nas tuas mãos a nossa vontade, o nosso desejo, que o nosso prazer também seja transformado por ti. Transforme a nossa vida de acordo com a tua vontade, para que sejamos como Jesus. Para que possamos, Senhor, nessa busca pelo prazer, encontrar verdadeiramente aquilo que nos satisfaz, que é ver a alegria e a felicidade nos olhos das pessoas que estão ao nosso redor, porque encontraram satisfação através de nós, que estamos provendo a elas amor verdadeiro e genuíno, servindo e ajudando e apoiando naquilo que precisam. Colocamos nossa vida em tuas mãos mais uma vez e pedimos essa bênção em nome de Jesus.